Oi pessoal, tudo bom? Hoje é a aula 3 do minicurso desse fim de semana aqui do canal. O que é a análise junguiana? Bom, a gente já conversou sobre o modelo de psique segundo Jung. A gente está conversando como aplicar esse modelo, estamos conversando sobre como aplicar esse modelo, né? E qual é o método que o Jung utiliza para aplicar esse modelo, que é o método que o próprio Jung chamou de método dialético e que possui também dentro de suas características como uma forma de buscar, de acessar as imagens do inconsciente, uma vez que a análise em Jung, a análise junguiana significa um confronto com as imagens do inconsciente, estar face a face com o inconsciente. As imagens do inconsciente têm um aspecto luminoso, tem um aspecto de ser uma força objetiva que nos move. Ou seja, o que é objetivo? O objetivo é aquilo que independe da nossa vontade. Tem uma força transformadora, tem uma força absolutamente avassaladora que nos faz viver, né? Que nos transforma a atitude, a direção da consciência, a direção do comportamento. E uma palavrinha meio perigosa, né? De certo modo, determina o nosso destino sobre o mundo, né? O nosso destino sobre a Terra. Levando em consideração que na própria mitologia, o destino nasce da união da noite com a escuridão, né? Então, da união, da conjunction, da noite com a escuridão, você tem o destino. O destino não significa que as coisas estão pré-determinadas, significa que nós temos a possibilidade de tomar consciência do nosso caminho no mundo e por meio de um diálogo com as imagens do inconsciente, as imagens arquetípicas que o inconsciente nos envia, nos sonhos principalmente, guiar nossa vida, orientar nossa vida. Né? Então, assim, a gente tem conversado sobre o modelo, sobre o método do Jung, que do ponto de vista epistemológico segue as antinomias, ou seja, é uma linguagem bastante kantiana, né, se você for ver. E uma pergunta que eu lanço, né? A clínica do Jung, a análise do Jung é uma clínica estruturada, é uma análise estruturada? O que significa perguntar se é estruturada? Há certas abordagens que, antes mesmo do paciente entrar na clínica, o psicólogo já sabe o que perguntar ao paciente. Como assim? Existe um protocolo, existe um modo de abordar o paciente. Então, tem certas abordagens que se o paciente falar isso, eu falo isso. Se o paciente falar isso, eu falo isso. Se o paciente perguntar isso, eu respondo isso. No meio da sessão, eu faço a pergunta e encerro a sessão com um aconselhamento ou com um trabalho de psicoeducação, né? Ou seja, é a questão da estrutura. A pergunta é: a clínica do Jung, a análise do Jung é uma análise estruturada? A princípio não, mas com o tempo sim. A princípio não, porque como nós trabalhamos com o inconsciente, a gente não sabe o que vem, a gente não sabe o que emerge, então não tem como a gente pré-explicar nada, não tem como a gente pressupor nada, a não ser trabalhar com hipóteses, que a ciência trabalha, que o método científico trabalha. No caso do inconsciente coletivo, é que a grande hipótese que nós temos é que o inconsciente coletivo é formado por arquétipos. E aí a forma que a gente tem de testar essa hipótese é por meio do método comparativo, da antropologia, da etnografia, da etnologia, né, do estudo dos mitos, do estudo do simbolismo comparado, do estudo das religiões comparadas, do estudo dos ritos, do simbolismo natural, dos sonhos, contos de fada. Uma forma que a gente tem de testar essa hipótese, certo? Nós tentamos testar essa hipótese e, por meio do estudo com as grandes as escolas históricas, as escolas de antropologia, a gente comparar o discurso de cada escola com o discurso psicológico propriamente dito, certo? Nós temos a perspicácia de dialogar com outros saberes, com a ciência. Mas, pois bem, a princípio, a clínica do Jung não é uma clínica estruturada, mas quando o paciente traz uma imagem para a clínica, por exemplo, o paciente sonhou e quer conversar espontaneamente com você sobre os sonhos.
Eu já tive vários pacientes que eu nem pedi para ele anotarem os sonhos, ele já trazia os sonhos anotados. Ele simplesmente chegava e começava a falar dos sonhos. Quando a imagem arquetípica constela se manifesta na história individual e ela tem esse aspecto luminoso, a gente percebe esse aspecto luminoso, essa imagem, que é um produto da fantasia criativa, passa a estruturar a análise. Ou seja, essa imagem passa a estruturar a análise. A análise se torna uma tentativa de descobrir o seu sentido, de descobrir o seu significado. Jung não possuía uma teoria geral do sonho, uma metapsicologia, uma teoria geral sobre as imagens, e Jung estava sempre observando e descrevendo. Mas quando o inconsciente falava, quando o inconsciente se manifestava, o inconsciente passava a dotar o tom da análise, né? Então, a análise em Jung, o confronto com as imagens do inconsciente, é a tentativa de unir os opostos. Pacientes e terapeutas são, de certo modo, opostos vivos dessa tentativa de conjunction, né, em que vai predominar certos aspectos psicológicos, como transferência, como projeção, etc. E a vivência disso tudo vai gerar a análise, o centro da análise. Vocês se lembram que eu falei que Jung, né, eu sempre falo que Jung era o homem dos paralelos, porque ele estava o tempo todo traçando paralelos como a forma de amplificar a sua hipótese, né, de testar a sua hipótese por meio dos paralelos, amplificar a possibilidade de testar a hipótese de consciente coletivo, que Jung também tinha um caráter dialético, né, ele seguia o método dialético, e ele conseguia unir psicologias que aparentemente eram impossíveis de serem conciliadas, né? Por exemplo, o Jung aceita a tese do Freud até certo ponto, do recalque, da simbolização, da substituição, da neurose como uma repressão sexual, ou seja, o resultado de uma repressão sexual, um resultado de estar vivendo em simbolização, aceitava, mas que essa repressão se dava, tá certo? E que essa neurose se formava em certos momentos, em certos aspectos, em certos casos. Ou seja, aquilo que Freud falava era verdadeiro, mas não era verdadeiro em todos os casos. Assim como Alfred Adler foi um psicanalista que influenciou muito também o Jung. Jung cita muito Alfred Adler no que diz respeito à educação, principalmente, porque a educação, como a gente vai ver mais adiante, é uma fase da psicoterapia do próprio Jung. A neurose pode ser também o resultado de um conflito típico do eu, do ego, em relação à tentativa de expressar a sua vontade de poder. Ou seja, nós adoecemos muitas vezes, nós nos tornamos neuróticos, porque nós buscamos o poder e nem sempre nós encontramos. A vontade de poder que tem um eco eloquentemente nietzschiano, não é? Então, assim, para Jung, Freud está certo, de certo modo. Alfred Adler está certo, de certo modo. Mas é também necessário entender, e aí é que entra a importância do modelo de psique do Jung, como o nosso adoecimento ocorre pela perda da união dos opostos. E o que a análise vai fazer? A análise vai tentar aproximar os opostos para que eles possam dialogar, porque esta é a forma de estar face a face com o inconsciente, com as imagens do inconsciente. E aí o Jung, por exemplo, vai definir a neurose como uma desunião consigo mesmo, como uma perda desse contato, a perda da possibilidade desse confronto de estar face a face com o inconsciente, e aí o ego tende a viver no estado de dissociação. A função curadora da alma, a função que vai tentar solucionar esse conflito, né, já que o neurótico vive em conflito consigo mesmo, é justamente uma função da alma que é expressa pelo discurso mitopoético, pela mitopoese da psique, ou seja, os sonhos. Os sonhos, de certo modo, são uma tentativa de cura. Quando o paciente está em estado de delírio, está psicotizando, está em estado alucinatório, de certo modo, a psique
está tentando se autocurar, está tentando se autorregular. O que acontece é que nessas visões que o paciente enxerga, que o paciente vivencia, vão surgir imagens coletivas, ou seja, imagens arquetípicas, que se o paciente conseguir dialogar com elas, fechar acordos com elas, elas passam a transformar o paciente, dizer a que vieram, e o paciente tem um processo de readaptação de sua própria personalidade. Como o processo psicológico de análise é um processo progressivo, claro, bastante regressivo também, porque a análise é a dialética, né, gente? São os opostos. Às vezes o paciente está melhorando, acontece um fato que faz com que ele regrida. E às vezes ele está regredindo, acontece um fato que faz com que ele progrida. Ou seja, é essa oscilação, é esse fluxo da vida, esse fluxo e esse refluxo. Como isso é uma característica da vida, o Jung vai criar um critério na prática da psicoterapia, que é o critério do fator eficaz, que é o critério justamente válido, né, na análise, que é aquilo que o terapeuta faz para fazer com que o paciente saia do seu processo de estagnação neurótica, que é o fator eficaz. E aí o fator eficaz depende da tua criatividade, depende da criatividade do analista. Eu já tentei, crianças que eu atendo, eu fiz teatro de fantoche com as crianças, brinquei para que aquele fantoche personificasse a sombra, claro, né, do ponto de vista psicológico, sem que elas soubessem. E elas começaram a brincar com aquele boneco e a sombra infantil, da alma infantil respondia. Eu já presenciei pacientes desenhando mandalas espontaneamente, pacientes que me entregaram mandalas espontaneamente, sem que eu sugerisse. O engraçado é que muitas vezes eu não sugiro, mas a fantasia criativa que move o inconsciente de muitos pacientes já se manifesta. Tudo isso pode ser considerado fator eficaz. Algo que faça com que o paciente saia do seu estado neurótico, do seu processo neurótico, da sua estagnação neurótica. E por consequência, tantos outros adoecimentos, ou seja, o contato com o inconsciente, o contato com as imagens arquetípicas, o contato com as representações coletivas e com as imagens do inconsciente nos dá essa criatividade a ser vivida, a ser trabalhada. Tá? Então, muitas vezes a gente esquece do fator eficaz. Muitas vezes a gente esquece que nós precisamos encontrar uma forma de tocar o sujeito. Nós precisamos encontrar uma forma de tocar a alma do sujeito. O Freud vai lançar uma série de pressupostos, né, metapsicológicos, etc., para explicar os sonhos, né, e termina por, na perspectiva do Jung, reduzir os sonhos apenas a sinais, né, ou seja, a perda da carga simbólica do sonho no momento em que o trabalho se torna redutivo e semiótico, e o Jung vai amplificar as imagens dos sonhos, restituindo aos sonhos a função mitopoética da psique, não apenas o seu aspecto curador, mas também o seu aspecto simbólico, né, de cura da dissociação. Ou seja, a linguagem pela qual o inconsciente conversa com nós e a linguagem pela qual nós tentamos ter acesso ao inconsciente na análise junguiana é toda ela uma comunicação entre os opostos, uma linguagem simbólica, uma linguagem do tipo simbólica. Então, estar face a face com as imagens do inconsciente, tentar unir os opostos, tentar unificar os opostos, né? A alquimia vai servir como um parâmetro para isso, para que um modelo pelo qual a alma possa ser observada, ou seja, a alma possa observar a si mesma, estabelecer esse diálogo com os sonhos, com o sentido, com o self, né? Com a própria vida,
para que a vida saia do seu estado de estagnação neurótica e volte a fluir, o sentido prático da análise junguiana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.